Oi pessoal, eu sou o professor de Física Gustavo Santana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o momento angular de uma partícula. A gente já fez aqui diversas relações entre grandezas do movimento linear com grandezas do movimento angular. A gente já viu, por exemplo, que no movimento linear, no movimento linear a gente tem, por exemplo, a massa. E o equivalente da massa para o movimento angular é o momento de inércia. Então, o equivalente da massa no movimento angular é o momento de inércia. No movimento linear, a gente viu, por exemplo, a velocidade linear. E o equivalente para a velocidade linear no movimento angular é a velocidade angular. No movimento linear, a gente tinha a aceleração linear. No movimento angular, o seu equivalente é a aceleração angular. No movimento linear, a gente tinha força. Já para o movimento angular, a gente tem o seu equivalente, torque. Aqui eu coloquei a letra T, mas poderia ser a letra E, M, né? Diferentes livros, diferentes materiais, em diferentes momentos vão utilizar uma ou outra letra. No movimento linear, a gente tem a quantidade de movimento. E o seu equivalente para o movimento angular é o momento angular. Então, no movimento linear, a gente tem a quantidade de movimento, e o seu equivalente no movimento angular é o momento angular, que é o objeto de estudo do atual vídeo, certo? Momento angular, certo? No movimento linear, a gente tinha a quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e ela é dada por m vezes o vetor velocidade, certo? Certo. Essa grandeza é uma grandeza muito importante aqui na física. Ela é uma ferramenta poderosa, digamos assim, porque dela a gente consegue tirar várias conclusões. Por exemplo, da colisão entre dois carros, a gente pode tirar várias conclusões importantes, mesmo sem saber exatamente como se dá essa colisão, quais são as forças, porque existem inúmeras forças. Você tem dois carros colidindo, cada pedaço do carro vai se comportar, vai se deformar de uma forma diferente. As forças que existem naquele pequeno instante de tempo, a gente não conhece bem os seus módulos, direções e sentido, e mesmo assim, por causa dessa grandeza, chamada quantidade de movimento, a gente tira conclusões importantes. Como o intervalo de tempo é muito pequeno, a gente vai ter a conservação da quantidade de movimento, a gente pode tirar conclusões a depender da velocidade de afastamento, a gente vai tirar conclusões sobre conservação ou não da energia cinética. Então, é uma ferramenta poderosa, da mesma forma que aqui, para o movimento de rotação, o momento angular também vai ser uma grandeza muito poderosa, uma ferramenta muito poderosa. Assim como a quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial, aqui a gente vai ter também um vetor. E qual é a forma para esse momento angular? O momento angular ele é dado pelo produto vetorial entre o vetor posição e o vetor quantidade de movimento. Então, a gente vai pegar o vetor posição, o vetor quantidade de movimento, a gente vai fazer o produto vetorial deles e pronto, a gente tem assim o nosso momento angular. Então, o momento angular nada mais é que o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor quantidade de movimento. O que é o vetor posição? O vetor posição é simplesmente o vetor que vai da origem que a gente adotou do nosso sistema de coordenadas. Considere que aqui eu defini esse ponto como nosso ponto de referência, a origem do nosso sistema de coordenadas. Aqui a gente tem o eixo x, aqui a gente tem o y, aqui está a minha origem. E considere que a minha partícula aqui, minha partícula A, esteja nesse ponto A aqui. O vetor posição é o vetor que vai dessa origem até o ponto A. Pronto, este é o meu vetor posição. A quantidade de movimento, ou melhor, o momento angular vai ser o produto vetorial entre esse vetor posição e o vetor quantidade de movimento, certo? Suponha que este aqui é o meu vetor quantidade de movimento.
eu vou ter o produto vetorial entre esses dois vetores, certo? Como é que eu faço o produto vetorial entre esses dois vetores? Bom, vamos falar primeiro sobre a intensidade e depois sobre direção e sentido. Quando eu faço o produto vetorial, a intensidade vai ser dada por, eu vou escrever aqui, a intensidade do momento angular vai ser R vezes o módulo de Q, vai ser o módulo do vetor R vezes o módulo do vetor Q, vezes o seno do ângulo entre eles, vezes seno de θ, em que θ vai ser o ângulo entre esses dois vetores. Para eu pegar o ângulo entre esses dois vetores, eu coincido as origens deles. Então, eu pego os dois vetores e translado um ou translado outro de forma que a origem de um vetor coincida com a origem do outro vetor. Aí sim eu vou ver o ângulo entre os dois vetores. Por exemplo, aqui. Aqui eu não tenho as origens coincidindo. A origem do vetor R está aqui. Sua extremidade está aqui no ponto A. E a origem do vetor Q é o ponto A e sua extremidade está aqui. Então, ou eu vou trasladar o vetor Q para cá, de forma a coincidir com a origem do vetor R, ou eu vou pegar esse vetor R aqui e trasladar para cá. Certo? Então, olha só. Aqui, tracejado, eu estou transladando o vetor R. Aqui está o vetor E. O ângulo θ vai ser o menor ângulo entre R e Q com as origens se coincidindo. Aqui está o ângulo θ. Ou eu poderia ter pego esse vetor Q aqui e pego ele e trasladado para a origem do vetor R, certo? Eu poderia pegar esse vetor Q aqui, quantidade de movimento, e trasladar ele para cá, ó. E o ângulo entre esses dois vetores, R e Q, vai ser o ângulo θ, e a intensidade vai ser R vezes Q, seno de θ. Lembrando que Q, a quantidade de movimento, é a massa vezes a velocidade, certo? Olha, vamos escrever aqui embaixo. A quantidade de movimento é igual a massa vezes o vetor velocidade. Vamos colocar isso aqui nessa equação. L é igual a R vezes M vezes V vezes seno de θ. Então, é isso que está escrito aqui. Dessa equação, a gente tem que o módulo do momento angular é L igual a R vezes M vezes V vezes seno de θ, em que θ é o menor ângulo entre o vetor posição e o vetor velocidade. Eu poderia dizer que é o menor ângulo entre o vetor posição e o vetor Q, ou o menor ângulo entre o vetor posição e o vetor V. É a mesma coisa. A velocidade e quantidade de movimento possuem a mesma direção e sentido. Olha só, como a quantidade de movimento é igual a massa vezes vetor velocidade, e a gente só vai trabalhar com massa positiva, aqui a gente vai ter uma grandeza escalar maior que zero, então quantidade de movimento e vetor velocidade possuem a mesma direção. Se a velocidade é para a direita, a quantidade de movimento também vai ser para a direita. Se a velocidade é para cima, então o vetor quantidade de movimento também é vertical para cima, porque a gente só vai trabalhar aqui com massa positiva, não vamos trabalhar com massas negativas, certo? Então, você pode dizer que θ é o ângulo entre R e V, ou que θ é o ângulo entre R e Q, certo? Beleza. Agora vamos falar sobre direção e sentido. O direção e sentido do momento angular são dados pela regra da mão direita. Aí é a regra da mão direita que a gente já viu em produto vetorial. Para quaisquer dois vetores, quando eu faço um produto vetorial, a regra da mão direita vai nos ajudar a definir, a entender qual é a direção e sentido desse vetor resultante. Então, olha só, aqui você pega a sua mão direita e você vai fazer o seguinte. Tem esses 4 dedos e tem o polegar. O polegar você vai sempre manter fazendo 90 graus com os 4 dedos.
Então, você vai pegar esses 4 dedos e, primeiramente, você vai apontar para o primeiro vetor. Depois, você vai girar eles, vai rotacionar, de modo a apontar para o segundo vetor. Esse polegar esticado vai indicar o resultado do produto vetorial. Então, aqui, ó, se eu tenho o produto vetorial A vetorial B, o resultado vai ser o vetor C, certo? O que eu vou fazer? Os 4 dedos vão apontar para o vetor A, suponho que o vetor A está apontado para cá. Depois eu vou girar, rotacionar esses 4 dedos, de modo a apontar depois para o vetor B. Suponho que o vetor B está apontado para cá. Então, estava apontado para o vetor A, passei a apontar para o vetor B. O polegar vai indicar o resultado, a direção e sentido desse vetor C. Da mesma forma, momento angular. Momento angular é igual a R vetorial Q, certo? Então, os 4 dedos vão apontar para o vetor R, depois eu vou girar, de modo a passar a apontar para o vetor Q. Como resultado, o meu polegar esticado vai indicar a direção e sentido do momento angular, certo? Então, é isso que eu disse aqui. Se eu coloco os dedos, exceto o polegar, da mão direita apontados para R, em seguida gire a mão até que esses dedos passem a apontar para Q. O dedo polegar esticado em 90 graus, com os demais dedos, mostra a direção e sentido do momento angular. Vamos fazer isto nessa figura aqui embaixo? Olha essa figura aqui embaixo. Aqui, vou colocar de vermelho. Não sei se dá para ver direito, mas aqui eu tenho o meu vetor R, que está apontado para cá, e aqui o meu vetor Q. Aqui está o vetor R e aqui está o vetor Q. Vamos calcular o produto vetorial, direção e sentido do produto vetorial. Vamos lá? Olha só. Eu vou pegar a minha mão direita. Primeiramente, a mão direita vai apontar para o vetor R. Então, ó, estou na direção e sentido do vetor R, né? Depois, eu vou girar essa mão até passar a apontar para o vetor Q. Então, eu estava apontado para o vetor R, que está nessa direção, e depois eu vou apontar para o vetor Q, que está nessa direção. Então, rotacionei do vetor R até o vetor Q, certo? O meu polegar esticado vai apontar para a direção e sentido do momento angular. O momento angular é vertical e para baixo. Ele está na mesma direção do eixo Z, só que com sentido contrário ao desse eixo, certo? Beleza. Vamos fazer uma questão para a gente treinar? Olha essa questão aqui. Primeiramente, eu apenas repetir a teoria, né? A intensidade do momento angular é mvr seno de θ, em que θ é o ângulo entre o vetor r e o vetor quantidade de movimento. Vamos colocar aqui também que, de forma mais genérica, o momento angular vai ser o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor quantidade de movimento. Disso, a gente chega nessa conclusão aqui, que a intensidade é dada por essa fórmula. E a gente vai utilizar essa fórmula para resolver essa questão aqui embaixo. Olha só, a figura abaixo mostra uma partícula de massa igual a 2 kg que se move com velocidade constante igual a 5 metros por segundo. O vetor R tem comprimento de 5 metros e pode ser decomposto em 2 componentes, uma perpendicular e outra paralelo ao vetor V, de comprimentos 3 metros e 4 metros, respectivamente. Qual é o módulo do momento angular em relação ao ponto O? Então, olha só. Aqui nós temos o nosso ponto O e aqui nós temos a nossa partícula, uma partícula de massa m igual a 2 kg. O vetor que vai desse ponto O até a partícula, a gente chama, é o nosso vetor posição, é o nosso vetor R, que ele tem comprimento igual a 5 metros, certo? Não foi dado o ângulo θ, mas foram dados esses catetos. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, olha só, aqui nós temos um triângulo retângulo. E foram dadas as medidas dos catetos desse triângulo, 3 metros e 4 metros. A gente vai utilizar essas informações, já que a gente não tem um ângulo θ. E o ângulo θ
é o ângulo entre o vetor posição e o vetor velocidade. E para a gente medir esse ângulo θ, a gente faz coincidir as origens desses vetores. Então, olha só, se não tivesse esse θ escrito aqui, a gente poderia ser levado a pensar que o ângulo θ é este ângulo aqui, ó. Este aqui seria o ângulo θ. Mas não, para a gente ver o ângulo θ, a gente faz coincidir a origem do vetor posição com a origem do vetor velocidade. E não é isso que acontece. A origem do vetor posição está aqui. E a origem do vetor velocidade está aqui. Aqui está o vetor velocidade, certo? E aqui está o vetor posição, certo? As origens não estão coincidindo. Então, ou eu trago o vetor posição para cá, coincidindo com a origem do vetor velocidade. E aqui, este é o ângulo entre os dois vetores, este é o ângulo θ. Ou eu faço o contrário, eu pego esse vetor velocidade e trago para cá, para a origem do vetor posição. Eu pego esse vetor velocidade que está aqui, ó. Eu pego esse vetor velocidade aqui, ó, tiro ele daqui e coloco aqui embaixo. Então, eu trago o vetor velocidade para cá, de forma com que sua origem vai coincidir com a origem do vetor posição. E aqui nós temos, novamente, o nosso ângulo θ, certo? Mas olha que interessante. Mesmo se a gente confundisse que esse seria o ângulo θ, eu vou chamar esse ângulo de alfa. Mesmo se a gente pensasse que o ângulo entre os vetores seja igual a alfa, o resultado vai ser o mesmo, porque o seno de θ é igual ao seno desse ângulo alfa. Por quê? Porque esses ângulos são suplementares. Quando dois ângulos são suplementares, o seno é igual. A gente pode ver isso no nosso ciclo trigonométrico. Aqui nós temos o eixo dos cossenos. E aqui nós temos o eixo dos senos. Aqui, suponha que este ângulo seja o alfa. Então, este ângulo aqui vai ser 180 graus menos alfa. E 180 graus menos alfa corresponde ao ângulo θ. Eles são suplementares, a soma deles vale 180. E olha, ambos possuem o mesmo valor de seno. Conclusão, seno de alfa, seno de θ é igual ao seno de alfa. E qual é o seno de alfa? Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, o seno de alfa é o cateto oposto, que vale 3, dividido pela hipotenusa 5. 3 sobre 5. E por que a gente está calculando o seno de θ? Porque a gente vai utilizar isso nessa fórmula aqui, ó. O momento angular o momento angular, a sua intensidade vai ser R vezes Q, que é massa vezes velocidade, vezes seno de θ, certo? A gente já tem o comprimento do vetor R, a gente já tem a massa, a gente já tem que a velocidade é de 5 metros por segundo e a gente já tem o seno de θ. Então, é só substituir nessa equação e a gente encontrou a intensidade do momento angular. L é igual a 5 vezes a massa de 2 kg, vezes a velocidade de 5 metros por segundo, vezes 3 quintos. Então, ó, 5 cancela com 5, e L é igual a 10 vezes 3 é igual a 30. Olha o seguinte, a gente pode utilizar essa equação também pode ser dada pelo seguinte. A gente pode dizer que o momento angular, sua intensidade, é igual a massa vezes velocidade vezes uma componente do vetor r.
é uma componente, a gente utiliza esse símbolo aqui para representar a componente do vetor R que seja perpendicular ao vetor velocidade. Então, aqui a gente fica com MRV. Só que esse R não é o comprimento do vetor posição. Esse R é uma componente do vetor posição. É a componente que faz 90 graus com o vetor velocidade. Olha só, aqui nós temos o vetor posição, certo? Aqui nós temos de vermelho nosso vetor posição. E eu vou dividir esse vetor em duas componentes. Em azul, que é esse vetor vertical para cima, e esse vetor paralelo ao vetor velocidade, certo? R seno θ corresponde a esse cateto 3, ou seja, corresponde à componente do vetor R que faz 90 graus com o vetor velocidade. Então, em vez de eu trabalhar com R seno θ, eu posso apenas falar sobre essa componente perpendicular ao vetor velocidade, certo? Então, dá na mesma. Mas você vai ver livros com essa equação aqui também, certo? Faltou a gente falar sobre unidade. Vamos falar sobre unidade? A gente pode aplicar a análise dimensional, né? Qual a unidade do momento angular? Unidade, no SI. Unidade no SI. No Sistema Internacional. Bom, a gente tem o seguinte. A gente tem o produto de R vezes M vezes V vezes seno de θ. Seno de θ é a dimensional. Então, olha só, R no SI a gente utiliza metros, certo? A unidade de R é metro. A unidade de massa é quilograma. E a unidade de velocidade é metro por segundo. Então, a gente vai ficar com quilograma metro quadrado por segundo. Beleza? Então, aqui, nesse resultado, a gente tem 30. 30 o quê? Quilograma. Como a questão falou tudo no SI, massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo, comprimento em metros, a unidade também vai estar no SI. Quilograma metro quadrado por segundo. Esta é a unidade do momento angular no SI. Oi, pessoal! Agora a gente volta ao tema segunda lei de Newton para rotações. A gente já viu uma primeira fórmula da segunda lei de Newton para rotações, e agora que a gente já conhece a definição de momento angular, a gente vai ver essa segunda fórmula. Bom, o que a gente já viu da segunda lei de Newton para rotações? A gente viu que um torque T, ou um torque M, vai gerar uma aceleração angular alfa. Segundo essa equação, torque é o momento de inércia vezes alfa. Essa equação aqui, ela é equivalente do movimento linear à equação força é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho uma força F atuando sobre o corpo, ele vai provocar uma aceleração A, né? Se eu tenho um somatório de forças cuja força resultante é esse vetor, então eu vou provocar uma aceleração resultante segundo essa fórmula, certo? Então, essa fórmula que ela chega a ser banal para muitos alunos que já estudam física, né? Se você está começando agora, não vai achar banal, tudo bem, mas ela é simples para muitos alunos. Um dia vai ver com a mesma simplicidade essa equação equivalente para o movimento angular, para o movimento de rotação, certo? As conclusões são muito parecidas também. Por exemplo, se existe uma força resultante atuando sobre um corpo, então esse corpo possui uma aceleração resultante, né? Se ele tem uma força resultante, vai ter também uma aceleração resultante. Para muitos, isso já é um resultado muito simples, né? Ou se tem aceleração resultante, é porque existe uma força resultante atuando sobre ele. Da mesma forma aqui no movimento angular, se eu tenho um torque resultante, é porque eu vou ter uma aceleração angular resultante. Ou se o corpo
está com aceleração angular, é porque existe um torque diferente de zero. A soma dos torques é diferente de zero. Então, é o mesmo raciocínio que a gente utiliza para a fórmula força e massa vezes aceleração. E essa equação a gente pode chamar de segunda lei de Newton para rotações. Essa equação aqui, segunda lei de Newton para rotações. Agora a gente vai ver uma outra equação para o torque que também recebe esse nome, de segunda lei de Newton para rotações. A gente acabou de ver que o momento angular é igual ao produto vetorial entre R e a quantidade de movimento. Lembrando que a quantidade de movimento é massa vezes o vetor velocidade. Então, este aqui é o momento angular. É possível demonstrar que, ao derivar essa equação em função do tempo, a gente chega nessa equação aqui. Vamos fazer isso de uma forma rápida? Por que de forma rápida? Porque muitos alunos não vão estudar, não precisam estudar a conceito de derivada. Então, aqui a gente vai utilizar a conceito de derivada, a gente vai utilizar a regra do produto, que a gente vê em derivada. Eu vou fazer de uma forma muito rápida. Então, se você não quer estudar isso, não precisa, avança só um pouquinho do vídeo, até a gente chegar nessa equação. Então, olha só, a gente tem que L é igual a R vetorial M vezes V, certo? A gente pode escrever que esse vetor L é igual a massa vezes o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor velocidade. Eu quero derivar essa equação em função do tempo. Então, a derivada de L em função do tempo é igual a massa vezes. Bom, como é que eu vou calcular a derivada desse produto vetorial aqui? Eu vou ter que utilizar a regra do produto. Como é isso? Vou escrever em vermelho. Da regra do produto, se a gente tem aqui duas funções, a gente tem a função f e a gente tem a função g. E a gente quer derivar esse produto. A gente faz o seguinte, a gente tem a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Isso aqui é conhecido como a regra do produto. No caso, a gente tem o seguinte, a gente tem que f vai ser o meu vetor r, e g vai ser o meu vetor v. Então, vamos substituir esse resultado aqui nessa regra do produto. Onde tem f, vou colocar r, e onde tem g vai ser o vetor v. Como é que fica? Então, a gente está calculando a derivada de r vetorial v. A derivada vai ser f', ou seja, a derivada do vetor r, vezes o vetor g, vetorial g, e g corresponde ao vetor v, mais f, que corresponde ao vetor r, vetorial g', ou seja, a derivada do vetor velocidade, certo? Isso é igual, qual é a derivada de r em função do tempo? Vai ser a velocidade. Nós temos o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor velocidade, mais o vetor posição, vetorial, a derivada do vetor velocidade, que corresponde ao vetor aceleração. E olha só, o produto vetorial entre dois vetores iguais é sempre igual a zero. Então, nós vamos ter R vetorial A. Beleza? Então, aqui em cima, a derivada do momento angular corresponde à massa vezes a derivada desse produto vetorial aqui, que a gente viu que vale R vetorial A. Demonstramos esta fórmula aqui. A derivada do momento angular em função do tempo corresponde ao vetor posição vetorial massa vezes aceleração. E a gente já viu, a gente sabe que o torque é definido pelo produto vetorial entre o vetor posição e o vetor massa vezes aceleração. Olha, o lado direito, nessas duas equações, o lado direito da igualdade são iguais. Ou seja, o lado esquerdo
também são iguais. Esses termos do lado esquerdo também são iguais. O torque resultante vai ser igual à derivada do momento angular em função do tempo. Então, essa é a conclusão que a gente tira. O torque corresponde à derivada do momento angular em função do tempo. A derivada do momento angular em função do tempo corresponde ao vetor torque. E esta equação aqui também vai valer para o caso de existir vários torques atuando sobre o corpo, atuando sobre a partícula. Se eu tenho vários torques atuando sobre o corpo e eu fizer uma soma vetorial desses torques, eu vou encontrar um torque resultante. E o torque resultante vai corresponder à variação do momento angular em função do tempo. Então, a soma vetorial A soma vetorial dos torques que atuam sobre um corpo é igual à taxa de variação do momento angular com o tempo.